Quando você pensa nas ruas estranhas, sinistras do centro histórico, centro antigo de uma cidade, você pensa nessas ruas aqui. Senhoras e senhores, hoje eu vou mostrar para vocês duas ruas de Curitiba que são sinistras. Eu até não recomendo muito para quem é turista que fique dando bobeira por aqui. Deixa que eu faço isso, deixa que eu mostro para vocês o que tem nessas ruas. Estou falando da rua José Loureiro, da rua Pedro Ivo, aqui no centrão de Curitiba. As duas ruas mais sinistras do centro da cidade. Eu não sou de ficar fazendo alarde, de ficar fazendo sensacionalismo. Às vezes nos títulos, nas capas, né? Mas só para chamar a tua atenção. Mas assim, para essas ruas aqui, essas atenções que eu dei ali no começo, esses disclaimers, eles são reais, cara. Essas ruas, elas estão no centrão de Curitiba. Não chega a ser centro histórico, mas é uma parte bem antiga do centro, né? Uma parte quando o centro ainda era bem denso, bem estreito, ruas pequenas. Essa rua, inclusive, ela foi uma intervenção, ela foi uma abertura de quadras aqui para facilitar, para popular o centro, mas ela ainda tem resquícios desse passado, desse limbo temporal entre uma Curitiba dos anos 20, até dos anos 1890, né, anos 20, anos 30, mesclando com uma Curitiba dos anos 50, de algumas reformas, e tentando viver aí no século 21, 2025, né? Essa aqui que eu estou andando agora é a rua José Loureiro. Eu estou fazendo sentido Praça Rui Barbosa, Terminal Guadalupe, e depois eu vou voltar pela rua Pedro Ivo, que é a rua ali de baixo, no sentido Terminal Guadalupe até Praça Rui Barbosa. Cara, a rua José Loureiro, que é a rua que eu estou agora, ela começa a aparecer nas cartografias oficiais de Curitiba em 1927. E quando ela surgiu, ela cortava essa quadra e a próxima. Ela não cortava onde a gente começou o vídeo e a rua seguinte, né? Ela aparece ali no final dos anos 20, provavelmente numa tentativa aí de trazer uma sanitização no centro, né? Assim como foi a rua a Travessa Nestor de Castro, que trouxe mais salubridade para o centro de Curitiba, que era muito, usando bom português, empinhocado naquela época. Eu acredito que a rua José Loureiro teve essa mesma função. E cara, por que eu acho estranho? Vamos já tirar esse elefante branco, né? Cara, porque ela é uma rua de muito fluxo, né? Só que acho que o pior não é isso. Eu acho que a arquitetura dela, a geometria dela é muito estranha, cara. Essa conexão do presente com o passado, com o histórico, com o abandonado, com o decadente, é uma coisa constante aqui na José Loureiro e na Pedro Ivo, sabe? Vocês vão ver aqui no vídeo muitos bares, casa de aposta, barzinho, lanchonete, daquelas bem estereotipadas no centro, daquelas que são que dão até um pouco de medo, sabe? Que tem um cheiro específico, um cheiro de velho, de antigo, uma sensação estranha, quase como uma penumbra, tá ligado? Ela tem uma percepção, ela tem uma característica que vai além da aparência dela, uma coisa que você sente uma certa decadência. E assim, eu não quero prejudicar nenhum lojista, ninguém que trabalha nessa rua, que anda nessa rua, que gosta dessa rua, porque ela faz parte da cidade, né? Mas é uma percepção minha, né? Esse vídeo é uma opinião, uma percepção completamente pessoal, individual minha, que talvez vá de encontro com algo que você já sentiu, já passou andando aqui por essas duas ruas, né? Nosso primeiro point, que vocês já devem ter visto, é a Carlos Gomes, essa praça que a gente está aqui agora, que é uma praça que já existe ali desde o começo dos anos 20 também, um pouco antes, começo do século 20 na verdade, e abrigou já vários prédios públicos importantes de Curitiba, como a Câmara, a polícia, o batalhão de polícia central da cidade ficava ali em algum lugar, acho que não tem mais edificação. Enfim, é uma praça muito importante que tem uma origem um início muito antigo aqui na cidade, né? Bom, eu tô num horário aqui que tem muita gente andando, talvez eu tenha que ficar desviando um pouco das pessoas, né? Mas é bom pra gente
ver como que é movimentada, né? Que mesmo ela sendo esquisita, estranha e sinistra, ela não deixa de ter movimento, muito pelo contrário, né? Rapaziada, eu vou mostrar pra vocês ali do lado esquerdo da rua os bares e loterias que eu comentei. Se liga. Tipo assim, às vezes a minha percepção é só porque são lugares antigos, né, velhos, que estão aí há muito tempo e não são lugares instagramáveis, né? Não são lugares moderninhos, reformados, não tem nada do tipo, né? Então talvez venha daí a minha percepção e não de uma situação específica que aconteça nesses bares, né? Porque não sei. Mas olha aqui, por exemplo, como tem muitos prédios estranhos, sabe? Você vê que ali são alguns prédios antigos, onde tem aqueles dois caras sentados, onde tem os bares. Aqui um paredão, que é um estacionamento. Depois esse prédio que parece meio histórico. E logo em seguida isso aqui. Cara, essa ecleticidade, ela é muito louca, cara. É muito maluca, assim, sabe? E é uma coisa muito... que resume muito o que são os centros urbanos do Brasil. É essa loucura, assim, do que é novo, do que é antigo, do que é decadente, do que é novo. A gente tem ali do lado, por exemplo, a Galeria Suíça, que é um ícone das galerias de Curitiba, mas está bem preservada, né? Tem bastante comércio ativo. Mas a gente tem também esses espaços, assim, que estão num limbo temporal, num limbo de uso. Eu não sei se era um clube aí, se era um bordel, tá ligado? É essa dúvida, é esse mix de sentimentos que essas duas ruas me dão, né? Ao mesmo tempo, olha que belíssima padaria. Uma vitrine muito bonita, muito gostosa de itens, né? Então, essa mistura que ao mesmo tempo, ela é muito ambígua, né? Ao mesmo tempo que ela é sinistra, ela é muito interessante. Como, por exemplo, cara, esse prédio aqui é completamente vazio. Tipo, um baita prédio com todos os andares vazios. Não dá muito pra entender, né? É difícil. É difícil, mas assim, é isso que forma a cidade, né? Vão deixando aí nos comentários também suas percepções, momentos específicos. Que essa rua, cara, tem muita coisa. Acho que se a gente fosse fazer uma live, fosse parar cada coisinha, levaria algumas horas na rua. A gente está cruzando aqui a rua Barão do Rio Branco. Barão do Rio Branco? É essa mesmo. Que era onde passava o bonde, a linha de bonde em Curitiba. Informação interessante, não existe mais, poderia ser um VLT, mas enfim, é uma rua muito bonita, tem muita história, que talvez um dia eu faça um vídeo especial sobre ela também. Era um setor hoteleiro aqui em Curitiba, bem interessante, a rua Barão do Rio Branco, mas o que eu quero te mostrar é essas esquinas aqui, ó, com aquele prédio também relativamente histórico, com uma fachada bem eclética, bem neoclássica. Ó a merda, quase acontecendo. E aqui, um outro prédio no estilo bem art déco, sabe? Lembra muito o prédio Generoso Marques, agora eu não lembro o nome. Aquele prédio da Uninter, que fica lá na rua 15, com a Praça Osório. Que também ele tem uma estética bem específica, bem sombria, né? Até porque parece que ele não está ocupado, que ele está abandonado, mas não tenho certeza. Bom, essa aqui é a Barão do Rio Branco. Cara, é uma rua bem bonita. É uma rua meio cyber retro punk, tá ligado? Que ela tem umas lojinhas bem contemporâneas, mas com uns prédios históricos de fundo abandonado. É interessante. Uma lanchonetinha ali. Bom, vamos seguindo. Meu pai, uma época, trabalhou na rua Pedro Ivo, se eu não me engano, e uma coisa que ele me relatou, e algo que eu sempre penso quando eu passo aqui, querendo ou não, é que tinha muito furto, né? Muito assalto, muito trombadinha, né, como chamam. É uma pessoa que vem e arranca tua corrente, que bate tua carteira, sabe? E daí isso é uma coisa que sempre me deixou meio tiltado, assim, tá ligado? Quando eu passo aqui eu sempre fico de olho. Não quer dizer que tenha sempre, mas ele trabalhava ali e disse que via com uma certa recorrência, uma certa frequência, né? Mas assim, cidade grande são os males dela, são os ossos desse ofício, e querendo ou não, onde tem muita gente, tem coisa boa e tem coisa ruim também, em grande escala. Bom,
Nosso próximo cruzamento é a Travessa da Lapa, que eu já elenquei como pior rua de Curitiba. Talvez na época meio injustamente, mas é uma rua sinistra, né? Cara, outra coisa que contribui para a sinistridade é esse banco abandonado aqui, ó. Você percebe como tem... E é uma construção tipo, mega brutalista, mega modernista e abandonadaça. Acho que ele inclusive tá para mudar. E a galera fica aí, galera. Tem muita, acho que, centro de call center aqui, empresa de telemarketing, que fica aí nesse... quer dizer, que os funcionários ficam sentados ali, enfim, fazendo uma pausa. O que deixa a situação mais, tipo, uma ocupação de algo abandonado. Bom, vamos dar uma geral na esquina. Eu tô falando as coisas meio rápidas porque a gente tem que dar conta das duas ruas, né? A gente tem que acessar aqui a José Loureiro e depois passar ali embaixo na Pedro Ivo. Que eu acho que a Pedro Ivo é mais peculiar ainda, porque ela é mais antiga do que a José Loureiro e tem mais história, tem mais lugares. Eu acho que ela é uma experiência à parte, né? Bom, aqui algo muito aleatório também. Deixa eu até vir aqui nesse canto pra vocês verem. Um mega mosaico super soviético, né, cara? Mostrando profissões, ofícios. Acabamos de falar disso. Que aqui é Unidade Sesc Centro. Mas olha que bonito, que interessante. É uma joia, né, escondida no meio de uma rua super aleatória. Sempre tem que ter uma igreja duvidosa, sempre tem que ter, e prédios abandonados, né? Isso é um mal em geral do centro, né? O centro, ainda mais esses mais antigos, mais adensados, do início do século passado, eles têm esse problema de ter muito lugar abandonado, vazio. Esses lugares, essas lanchonetes, eu tenho muita curiosidade. Tenho curiosidade de eventualmente comer, assim, ao mesmo tempo que eu tenho um pouco de medo, sabe? Talvez seja um medo meio irracional de, sei lá, da comida não ser boa ou não ser higiênica, sabe? Eu não queria ter esse pré-conceito dos restaurantes, mas eu tenho, fazer o quê? Mas eu queria muito um dia me dar a oportunidade para algum deles e descobrir, sei lá, o melhor yakisoba que eu já comi na minha vida. Bom, aqui estamos na rua João Negrão, que corta, vai até Prado Velho, até o Rebouças. E quando a rua José Loureiro foi implantada, no projeto original ela vinha só até a João Negrão. Aquela quadra ali da frente, ela surgiu alguns anos depois. Não conseguimos atravessar? Acho que não. Já abriu ali, vamos aguardar. Inclusive ali, ó, Edifício Itália, Shopping Itália, um dos primeiros shoppings de Curitiba. Tem vídeo no canal. E vamos seguindo. Ali pra baixo, ó, Terminal do Guadalupe. A gente já passa por ele. Inclusive no Terminal do Guadalupe foi o início do primeiro vídeo aqui do Beraldo Anda, quando eu falo que segurança é só uma sensação. E é verdade. Cara, esse trechinho final aqui da José Loureiro, pra mim ele é esquisito pelo fato de ser bem vazio, sabe? Ele perde aquela característica de comércios e bares, restaurantes e escritórios, e ele tem só tipo umas entradas de serviço. Por algum motivo, um órgão público aqui, Ministério da Fazenda, Procuradoria da Fazenda Nacional do Paraná, é aqui também. Enfim, ele é um trecho quase que um não lugar da cidade, sabe? Parece que a existência desses órgãos públicos assim meio que parece que matou um pouco aquela dinâmica viva que a gente estava, e até é um pouco mais inseguro, né? Por mais que ele seja, entre muitas aspas, mais bonitinho, porque tem um predinho novo e aquela coisa, mas a falta de gente, de comércio, de lojinha, ele fica mais estranho. Aqui uma igreja pentecostal sensacionalista, como sempre tem que ter, especialmente nessas áreas que passa pessoas mais vulneráveis, né? Bom, mas de fato acontece um movimento nessa rua, né, nessa região,
de remodelamento, né? 2 prédios super novos, edifício Zion, José Loureiro, e esse prédio aqui que não tem nome, Sena Living, não é o Sena Tower. Bom, são prédios novíssimos e estão aqui numa das áreas mais sinistras do centro, né? Será que é mais sinistro mesmo? Comente aí o que você está achando. Bom, essa aqui é a Conselheiro Laurindo. Inclusive ali eu comecei a gravar naquela esquina um vídeo mais acessado do canal, que é a parte mais obscura do centro de Curitiba, que é também nessa região, né? Tudo meio que se conecta. Bom, vamos seguindo, vamos passar agora pelo terminal do Guadalupe e entrar na rua Pedro Ivo. Cara, e olha esse prédio aqui. Horrível, né, cara? Horrível, mas tudo bem. Bom, para contribuir com o nosso clima de sinistridade, o tempo fechou. Tá anoitecendo. Nossa, olha aqui. Do Neida, um lugar novo. Né? Mas eu tava falando que o prédio ficou. O tempo fechou. Vai contribuir mais para esse clima de mistério aqui no Beraldo Lange. Aqui nessa região também tem alguns comércios do tipo que eu falei, lojas menores, os bares antigos, tipo ali na esquina. Enfim, eu sei que vocês gostam desse tipo de vídeo, então dá uma moral aí, deixa um comentário, curte o vídeo, compartilha com alguém que você sabe que vai curtir essa temática, que assim você apoia meu trabalho sem pagar nada por isso. Valeu? Curta aí, se inscreva também. Santuário do Guadalupe, também conhecido como Terminal do Guadalupe. Quer dizer, são duas coisas diferentes, né? Mas é um terminal metropolitano aqui de Curitiba. As pessoas vêm aqui geralmente para pegar ônibus metropolitanos que vão para outras cidades, né? São José dos Pinhais, Colombo, Rio Branco, Colombo já falei, enfim. E aqui o terminal já tem diversos vídeos que ele é protagonista aqui no canal. E vamos seguindo, entrando na rua Pedro Ivo, que tá ali na frente. Ó, o peixão. Meu Deus. Aqui é o terminal. 6 e pouco agora. Galera esperando para pegar transporte, voltar para casa, né? Rotina aí do curitibano, do trabalhador curitibano, né? E ali na frente está o nosso objeto do vídeo de hoje, que é a Rua Pedro Ivo. Já falo mais informações sobre elas. Cara, a Rua Pedro Ivo, dá pra gente falar com muita tranquilidade que ela foi uma das primeiras ruas de Curitiba. Ela começa a aparecer nos mapas de registro ali da cidade, os mapas cartográficos, em 1894. Cara, é muito antiga, né? É muito antiga. Acho que foi uma das primeiras expansões da cidade, foi mais ou menos para essa região aqui. Então é uma rua de época, é uma senhora rua, né? E por isso que ela carrega algumas edificações, uma marca do tempo mais antiga, assim, sabe? Uma marca de um passado marcado no tempo. Eu às vezes eu dou uma enrolada na fala porque eu fico meio atento assim ao que está acontecendo ao meu redor. Então às vezes eu perco um pouco de assim. Então compreendo que se alguma hora eu me embolei foi porque eu estava prestando atenção no que estava acontecendo. Bom, mas vamos aí percebendo as características da Pedro Ivo, dos estabelecimentos. Outra igreja evangélica pentecostal. Aqui a gente está voltando, né, para a Praça Rio Barbosa. Então aqui a gente tem a Travessa da Lapa, que é uma via exclusiva para ônibus. Inclusive vem lá um ligeirão a todo vapor. Tem esse prédio bizarríssimo aqui, ó, que ele fica em cima da Travessa da Lapa. Tem um furo, um buraco no prédio para passar, né? E agora nesse horário a rua já está bem mais
deserta, né? Bem mais vaziozona. Os comércios já estão fechados. Aqui fica várias lojinhas, coisas de utilidade, produtos gerais, quase como a gente chamava antigamente dos 1,99, tá ligado? Fica esse estilo de comércio. Aqui um mega estacionamento, enfim, você percebe que a aura aqui ela é bem um pouquinho mais sinistra, né, do que na José Loureiro, mas acho que muito por causa que a iluminação agora ela não tá ligada. Quer dizer, tá ligado não tá queimado, pelo menos esse poste aqui. Mas assim, a gente percebe uma característica muito similar em relação aos comércios, né? Então, ó, Navarro Vestuário, Torra da Moda, Bast Eletrônicos, todos os comércios populares assim, de utilidades, para atender essa galera que cruza diariamente do Guadalupe até o Rio Barbosa, do Rio Barbosa até Guadalupe. Inclusive, acho que aqui a galera anda mais nesse sentido de transporte, de fazer conexão, baldeação, do que na José Loureiro, né? Que é a rua direta que sai do Guadalupe até o Rio Barbosa. Bom, chegamos de novo na Barão do Rio Branco, bem mais bonitinha. Eu falo, mas assim, esse aqui é o meu trajeto diário do trabalho, tá? Eu saio lá de perto da estação e eu cruzo quase que diariamente a Barão do Rio Branco até chegar em casa. Então isso aqui é o meu dia a dia. Só que assim, a gente já percebe uma diferença muito grande da Barão do Rio Branco pra rua do lado, se liga. Ó, Barão do Rio Branco, Pedro Ivo. Tá ligado? A Barão do Rio Branco, por mais que ela seja antiga, que ela tenha essa aura também estranha do prédio histórico, com os comércios novos e o abandonado com o restaurado, mas ela tem um caráter mais cênico, né? A arborização aqui é um pouco mais bonita, a iluminação também é mais bonita, essa luz amarela. Então você até consegue fazer uma ambientação mais interessante do que nas ruas ortogonais. Na minha opinião, todas as ruas aqui que entre o Guadalupe e o Rio Barbosa, nessa região do centro antigo, elas tinham que ter essa pegada, sabe? Uma pegada mais cênica, quase que transportando a galera pro passado. Essas lojas eu acho muito louco, cara. Que tem problemas de tudo. Brinquedos de utilidade doméstica. Do outro lado da rua, academia, barzinho e alguns prédios históricos. Uma curiosidade interessante é que aqui passa o Rio Ivo. Realmente está canalizado, foi canalizado também lá no começo, no final do século XX, para a expansão da cidade. Hotel Reno. Uma parte aqui da Universidade Estadual do Paraná, da Unespar. Interessante. Uma coisa que tem geralmente nessas regiões, sei que em São Paulo tem muito disso, é uns hotéis, né? Uns hotéis meio, quer dizer, bem suspeitos. Eu tava pesquisando, né, se eu achava alguma informação sobre as ruas, alguma história, alguma coisa assim, e tem muita notícia, tem muita coisa de bizarrices que aconteceram nesses hotéisinhos, tá ligado? De coisas sinistras, assim, de, sei lá, assassinato, eram as coisas mais tranquilas, brincadeira, mas coisas nesse nível, tá ligado? Que acho que são espaços meio que, quer dizer, super marginalizados, que em uma área meio abandonada na cidade, que fica meio largada, que já sabe que é assim há muito tempo e vai levando do jeito que tá, né? Bom, aqui eu tenho duas coisas interessantes para mostrar para vocês. Primeiro é isso aqui, ó. Esse prédio aqui, que é a Sociedade Portuguesa, fundada em 10 de novembro de 1878. Se liga, aparentemente já está abandonada, mas é muito intrigante, né? Eu li uma matéria na Gazeta do Povo, onde o cronista, né, onde o cara falava sobre a sociedade portuguesa, de que ele ouvia frequentemente música e dança e coisas desse lugar, e ele não entendia muito bem o que acontecia aqui, qual que era a atividade dos caras, o que eles faziam, né? Mas parece que infelizmente que ela foi abandonada.
tem nenhum movimento do fechado, enfim. Uma pérola aqui da rua Pedro Ivo com a Lourenço Pinto, que é essa rua aqui, outra rua exclusiva de ônibus, né? Que acaba aqui na Praça Carlos Gomes. E aqui outra coisa que eu queria mostrar pra vocês, além do cara louquinho ali, é a GRPcom, acho que um prédio do grupo Paraná de Comunicação, acho que funciona algumas revistas, uns folhetins, enfim, acontece aí nesse prédio. Então, próxima parada é a praça e eu vou passando aqui do lado dessa pastelaria Ronfa. Vamos chamar de pastelaria Ronfa para vocês verem as ideias. Não dá, mas eu não tenho coragem. Eu não tenho coragem de comer um salgado aí, com todo respeito. Com todo respeito. Bom, rapaziada, chegamos novamente à Praça Carlos Gomes, como eu chamo carinhosamente Charles Games. Não tem nada a ver, né? Mas enfim, aqui é uma praça muito importante hoje, porque é a praça onde o Ligeirão Boqueirão para. Então, geralmente a galera que vai pro Boqueirão, ou Hour, Xaxim, a galera tudo passa por essa praça, né? Eu, inclusive, meus pais moram no Hour, que é também zona sul de Curitiba, e eu já peguei bastante ônibus aqui pra ir pra lá. Ele pega ali a Marechal Floriano Peixoto e vai direto até o limite sul, até a zona sul Alto Boqueirão de Curitiba. Rapaziada, a gente tá chegando nas últimas quadras aqui da Pedro Ivo e eu vou apertar um pouquinho o passo porque eu percebi que tá relampeando. Eu não quero tomar um banho hoje, por mais que esteja calor, não tá nesse ponto, né? Bom, comentei ela, mas aqui é a rua Avenida Marechal Floriano Peixoto, que conecta desde lá do Alto Boqueirão, terminal Boqueirão, até a Praça Tiradentes. Talvez seja uma das maiores avenidas de Curitiba, né? Eu tenho essa impressão. Bom, lá na frente a gente já consegue ver quase onde foi o início do vídeo, na Praça Rui Barbosa, mas aqui ainda segue a mesma lógica dos comércios, dos prédios antigos. Mas confesso que um pouquinho mais ajeitado, um pouquinho menos seguro, quer dizer, um pouquinho mais seguro, que ainda tem bem mais movimento do que no começo da Pedro Ivo, onde a gente começou a gravar, né? Pô, aquela região ali eu fiquei espiado. Eu passei na frente de um barzinho, aquela hora que eu me embolei pra falar, porque, mano, tinha uns 4 caras em volta, olhando. Eu falei, porra, vão levar a minha Osmo Pocket, né? Vou ter que fazer rifa no Beiral do Ano pra poder gravar vídeo. Já passou tudo isso pela minha cabeça. Bom, mas aqui é uma região bem mais movimentada. Estamos cruzando aqui a Dr. Muricy. A Dr. Muricy, ela tem uma aura bem parecida com a Pedro Ivo e a José Loureiro. Ela até se estende um pouquinho mais e ela é mais movimentada, mas tem também esses prédios bizarros, tem esses comércios esquisitos, esses hotéisinhos suspeitos, né? Mas tem todo mundo a mesma aura, a mesma ideia. E se você conhece Curitiba, eu sei que eu deixei várias coisas passarem, né? Como o Pot Shop lá no começo da José Loureiro. Aposto que eu deixei passar algum prédio histórico importante, enfim. Isso tudo você pode ir complementando aí nos comentários do vídeo ou citando aí links e coisas para o pessoal ir sabendo também desse histórico, dessa lore das ruas Pedro Ivo e José Loureiro. Rapaziada, estamos chegando ao fim do nosso trajeto, fizemos um grande vai e vem, vai e volta. Eu queria fazer esse vídeo, achei interessante, achei que o clima noturno, fim de dia, possibilitou o clima sinistro da rua. E aqui tá Rui Barbosa, ainda muita gente na rua andando. Que horas são agora? 6h36, quase 7 horas, ainda tem bastante gente andando para pegar o ônibus, né? Para voltar para casa. Tem muito comércio aberto também, se liga. A cidade ainda tá funcionando, gente. Daqui uma hora, mais ou menos, daqui umas 8h30, isso aqui vai estar bem mortinho, bem paradinho, né? Mas até então tá ok. No começo do vídeo eu falei pra você evitar, assim, se você for bem iniciante de turismo, de andar a pé,
de saber se portar em cidade grande, eu acho que vale a dica, sabe? Tipo, pô, vai nos lugares mais de dia, assim, porque, como eu comentei, né, é uma região que é muito suscetível, né? Esses furtos, assaltos rápidos, batedores de carteira, né? É uma coisa que acontece, é bem sabido, então não dá pra bobear, mas assim como qualquer cidade grande, né? Se você estivesse andando em São Paulo, seria tipo isso, só que tipo em 50 ruas, ao invés de 2 ruas, né? Como foi agora. Mas é isso, pessoal. Ó, aqui foi onde eu comecei o vídeo, indo lá em direção ao Terminal Guadalupe, pela José Loureiro. E aqui também que eu finalizo. E agradeço vocês pela audiência, pela paciência e por apoiarem o canal Beraldo Anda. De novo, lembrando, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E se você quiser apoiar mais ainda o Beraldo, tem um clube de membros que me ajuda demais. Você pode acessar lá pagando muito pouco por mês. Você tem acesso a vídeos exclusivos, interações diretas, emotes exclusivos, enfim. E o mais importante de tudo isso é que você me apoia diretamente, né? Me incentiva financeiramente para continuar o canal. Bom, pessoal, é isso. Chega de blá blá blá. Semana que vem, semana que vem, acho que eu vou postar esse vídeo quinta-feira. Teremos mais vídeos para vocês. Valeu, falou e até.